Fala, meu povo, sejam bem-vindos ao podcast A Voz da Rua, onde a rua fala e a gente escuta. Hoje a rua vai falar com o coração, hoje a rua vai falar com a alma. Vou apresentar para vocês um projeto social top, galera. O nome desse projeto é Do Cárcere à Liberdade. É mais um daqueles projetos que dá oportunidade para pessoas recém-saídas do sistema prisional, que muita gente finge que não vê, mas ela vê. A nossa convidada é Pastora Jéssica. Pastora, seja bem-vindo ao podcast A Voz da Rua. É um prazer te receber aqui. Já faz um tempo que a gente está marcando esse bate-papo, mas graças a Deus hoje aconteceu. Hoje deu certo. Deu certo. Já marcamos, remarcamos. É verdade. Mais uma hora ia dar certo. A vida é muito corrida, né, cara? Às vezes acontecem alguns imprevistos. A gente tem que estar sempre pronto para o que vai acontecer e, graças a Deus, esse nosso bate-papo está acontecendo hoje, né, pastora? Para mim é um prazer estar aqui. Primeiramente, o seu programa já estou acompanhando também através da rede social. Assim, muito a minha cara. É, a voz da rua, né? É isso aí, é muito aquilo que eu faço, aquilo que eu acredito. Eu costumo falar que, assim, a alma, quando tá dentro daquilo que você faz, Dá certo. dá certo. Pastora, eu não vou ficar de meio termo, não. Já vou começar logo falando mesmo o que o povo quer saber. Conta pra gente como que começou essa sua caminhada e explica pra gente do que se trata esse projeto, do Cárcere à Liberdade. Então, se eu te falar que nunca foi a minha intenção, nunca foi a minha intenção, mas eu acredito que isso tem a ver com o meu propósito de vida. Né? Então, o projeto do cárcere ele se tornou um projeto através de um rapaz que, na época, eu estava palestrando numa casa de recuperação, já até compartilhei isso em um outro podcast. Sim. E naquele dia ele decidiu voltar-se para Jesus e consertar, e naquele período ele estava foragido, né, da justiça. E ali ele recebeu uma palavra, eu ministrei naquele culto, né? Foi num culto de domingo. E quando foi na terça-feira que ele né, retornou para a unidade prisional. E quando ele deu entrada na unidade prisional, eu fui visitá-lo, comecei a acompanhá-lo. E um belo dia eu estava numa fila lá no complexo penitenciário. Eu já ia falar aqui, gente, complexo penitenciário, eu passando vergonha. Lá no complexo penitenciário de Jericinó, eu estava na fila e algumas mulheres me procuraram e tem como você orar por mim? Eu vi um vídeo seu no TikTok. Você é a pastora do TikTok? Eu falei, não sou a pastora do TikTok, né? Eu sou a pastora de almas, de vidas. E aí começou assim, aí eu comecei a orar por aquela moça, depois veio uma outra, eu comecei a orar. Aí, de repente, eu já estava com um grupo no WhatsApp de mais de 50 mulheres que visitavam na unidade prisional. De repente, eu trouxe uma palavra lá dentro de um culto na unidade prisional, e aí as coisas foram acontecendo. O projeto ele tem pouco tempo. Tem pouco tempo? Tem pouco tempo. Quem vê assim acha que já é um projeto bem consolidado, já acha que Ai, é que alguma bom, coisa. gente. Tem gente que está acompanhando ali. Eu, no meu caso, né, pelas redes sociais, eu achei que fosse algo Não. que já vinha de muito tempo, mas não. Não. O projeto ele tem, se eu te falar, acho que uns 2 anos. 2 anos. Muito recente. Muito E ainda não recente. está estruturado, pode parecer, né? Mas como é um projeto muito trabalhoso, é um projeto em que há muito preconceito, ainda mais eu loura, gente de olho claro, mulher, né? E eu Você acha que tenho... isso influencia muito, né? muito. A sociedade ela não está acostumada de ver uma mulher que vai lá, fala com uma pessoa presa, e o preso sai, aí você vai levar aquele preso que saiu de VPL lá para a comunidade ou para o projeto, para você poder dar um banho, para você cuidar, para você dar ele uma palavra ou dar ele uma alimentação. Aí depois levar essa pessoa ao entendimento que ela tem que voltar para a unidade prisional, porque eu falo que o projeto do cárcere, ele não é apenas oração ou como as pessoas pensam que é o envio de custódia e sucata. Tem muita gente que pensa, dar comida para preso. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Como eu estava falando lá fora, né? Antes de você estava gravando aqui, Sim. e aí o rapaz estava me perguntando, eu estava compartilhando um pouco sobre isso, Sobre né? o projeto. O projeto ele é muito mais do que a gente mostra nas redes sociais. Aquilo ali não é nem um pouco. Daquilo que eu, de fato, vivo. Eu vivo isso 24 horas por dia. por dia. É o telefone que não para, é as pessoas... Eu estava vindo para cá no carro, meu telefone estava o tempo todo. Tocando direto. Uma pessoa mandando mensagem, porque tem um menino que estava te procurando, ele está querendo dependente químico, ele está precisando, foi no projeto, não te achou. Eu falei, hoje eu estou indo gravar no Rio.
Aí ele estava lá, então é isso o tempo todo, porque eu falo que é uma estrutura, uma proporção que as pessoas não têm noção, além de dar trabalho, a Imagino, gente não tem recurso, imagino. né? Então eu me esforço muito para poder manter o projeto, Para que isso né? continue Para que acontecendo, né? continue. Eu falo que o tamanho do projeto ainda, né, não aconteceu o tamanho da verba que a gente precisa, mas como eu creio que o Senhor ele é a provisão e a gente faz por amor, e eu amo o que eu faço, assim, eu tenho uma paixão muito grande, que assim, eu faço por amor, Acho que isso já né? é já 70, 80%, né? Fazer por amor é um dom, acredito que Sim. seja um dom que Deus te deu. E aí tem E gente que até me pergunta: você veio da favela? Você já teve familiar preso? Eu nunca tive familiar preso, não nasci em favela, né? Não vim de comunidade. Só que eu falo que eu me encaixei nesse propósito. Então, até a minha linguagem ela é muito parecida, a forma de eu. O meio, né, com o qual a gente vive. Tanto que quando eu comecei a graduação de psicologia, eu me encontrei nisso e, de certa forma, a psicologia, o acolhimento, o pastoreio nada mais é do que um apacento de pessoas, de um discipulado. É um sim, momento de relacionamento, sim, né? Porque as pessoas às vezes veem a questão do pastoreio como eu tô em uma plataforma e você tá aqui, mas na verdade não. Eu falo que se você não for à igreja da segunda-feira, né, em que você acolhe alguém numa segunda-feira para tomar um café com você para poder almoçar. Eu lá na minha cidade às vezes eu pego um morador de rua, bora, tá com fome, vamos almoçar comigo. Se eu posso compartilhar um episódio que eu claro, por tive, favor. eu falo que ele é meu xodózinho. Eu tenho um rapaz que eu já levei ele para casa de recuperação, resgatei ele da rua, e eu tive muitas situações com ele de sair da casa de recuperação e ele voltar pra rua. E aí, certa vez, ele me encontrou na rua, ele estava na rua e eu sempre passava pelos mesmos locais. Eu levei ele para almoçar comigo, que ele já tinha dias que estava cheiradão, né, eu falo que é cheiradão na noia, né, tava ali louco de tanta cocaína de uns dias anterior, e levei ele pra almoçar. Só que quando eu entrei no restaurante, gente, eu entrei no restaurante e ele estava vindo atrás, né, e a gente costuma entrar junto, aí a moça falou que ele não poderia entrar no restaurante. Aí eu falei: "Ele tá comigo". E aí, quando eu sentei com ele na mesa, não tinha uma pessoa que não olhava pra gente, né, e foi uma coisa, assim, constrangedora pra mim não, gente, pra mim isso é super natural. Então, assim, eu não me importo com a opinião das pessoas, mas para as pessoas do restaurante, as pessoas ficaram incomodadas de ter ele ali. E aí, a hora que eu, peguei o prato, botei na minha mesa, ele comeu comigo, aí depois eu fui pagar a comida dele, aí a moça, a senhora ficou olhando pra mim, ela falou assim: "Ah, mas a senhora pagou?" Eu falei: "Eu paguei, ele tá comigo". Né, então isso acontece muito, é como se essas pessoas não fossem dignas, porque eu falo que não é só o sistema prisional, é o dependente químico, por exemplo, eu fiz uma ação agora recentemente, fui fazer, assim, uns cortes de morador de rua, né, e fui lá cortar a barba da galera, você vê, eu falo que os meus cursos lá para trás me serviram para alguma coisa, né, eu já tive salão muito tempo atrás, então eu fiz uma ação recentemente. Eu acho que você trazer isso para as pessoas é muito real, né, e é assim como, por exemplo, o sistema prisional, né, que a pessoa não sabe o que de fato é, o que está acontecendo ali dentro, né, o que de fato. É isso aí. Tem várias teorias, várias coisas, mas só quem tá lá sabe a realidade, né? Uhum, Agora vamos lá, para ver se eu entendi. O projeto começou através da sua representatividade. As pessoas te viram ali uhum. e enxergaram, né, esse teu dom e foram te procurando, pedindo ajuda ali, e através disso a coisa foi tomando proporção Sim. até virar o projeto do Cárcere à Liberdade. E foi. E aí o que é interessante é que no início, o projeto não tinha nome, porque não era um projeto. Até Sim, então, sim. no início, quando as pessoas me pediam oração lá Era na uma porta do ação, era só uma presídio, ação. nem era uma ação, eu não sei nem te explicar o que era. Mas assim, eu orava, trazia uma palavra, orava, às vezes lá no dormitório. Aí no início, né, a responsável do dormitório, faz um culto aqui, vamos orar aqui, e começou assim. E aí um dia eu falei: "Gente, o que que eu vou fazer com esse povo?". E aí, como elas precisavam de atendimento também, por conta da vida sofrida, né, hoje eu faço parte e sou uma delas, né, então de ser uma visitante, de ter uma vida, porque não tem como eu falar de algo que eu não vivo. Então, por exemplo, talvez se eu nunca entrasse no sistema prisional como visitante, talvez eu olharia o sistema prisional de outra forma. Então eu comecei a vivenciar e eu comecei a ter essa vontade. Eu falei: "Eu preciso ser uma visitante", né, para poder ver o que que é isso, o que que é eu botar um chinelo havaiana, uma carregar aquelas sacolas pesadas de cada uma de 10 quilos, pegar aquela reta de Bangu. Gente, o sol de Bangu não é para qualquer pessoa. Eu falo que se você não foi arrebatado para o inferno,
aquele lugar, o calor, tudo que você vive ali. Então, eu acabei vivenciando. E aí, nesse mesmo mês, eu estava num propósito com Deus. E eu sou muito do monte, né? Adoro essa coisa do Eu já vi lá na monte, rede adoro social. consagração, essas coisas. E aí eu fui pro monte, eu tava num propósito. Quando foi numa noite, eu sonhei com um nome chamado Do Cárcere à Liberdade. O nome veio num sonho, Do Cárcere à Deus te Liberdade. Eu entregou ali. acordei, falei, mas o que é isso? É do cárcere à liberdade? Então é de uma cadeia à libertação? O que é isso aqui? E aí eu tive uma confirmação no monte, é um projeto do Cárcere à Liberdade. E eu guardei aquilo pra mim, só que eu não tinha estrutura física. Falei, o que eu vou fazer com isso aqui? Eu tava indo pro presídio, toda semana eu tava indo pro presídio. Uma vez por semana tava lá. Eu tava lá. E aí, fazendo esse acompanhamento. Às vezes eu ficava mais dias, né, para poder preparar sucata, porque eu atendo alguns presos lá dentro, na unidade, a família, que não tem visita, com um chinelo de Havaiana, com um kit higiene, enfim. Coisas que fazem muita Muita diferença pra quem tá diferença. lá, né? E Digamos aí, assim, de passagem. isso. E assim, quando a pessoa não tem visita, ela fica Tá lá. abandonado, Tá abandonado, Meu Deus. né? Então, acho que independente daquilo que a pessoa faça e cometa, eu acho que todo mundo merece uma segunda chance e merece ser ouvido, o porquê daquilo ali. E uma das coisas, assim, que a psicologia me trouxe foi entender a história do outro. Eu tenho uma facilidade de, por exemplo, de entrar na história do outro e entender o outro lado da história. E que isso me ajuda muito no sentido de entendimento de projeto. E no início eu comecei a orar e falar: Deus, o que o Senhor quer com isso aqui? Eu não sou como essas pessoas e o que o Senhor quer de mim? Então, uma coisa são pessoas que, por exemplo, têm 10 filhos, cada um de um preso diferente, né? Então, Entendi. eu não sou casada com preso, então, assim, não tive um familiar preso de falar, não, meu pai era bandido, eu não tive. Tipo, eu já Estrutura vivi de isso, vida, tal. de vida era Não. outra. Eu, claro, na minha adolescência, né, sim, frequentei baile funk, Normal, coisa mas eu não normal. entrei no crime. Por Não exemplo, eu nunca mergulhou. fumei Aí, uma droga, nunca bebi, nunca cheirei, né? Mas eu vivi uma vida fora do evangelho que sim. não era uma vida de álcool, droga, não era, mas era uma vida completamente mais tranquila, mais fora da presença de Deus. Mundana, mas eu não tinha vivido ainda esse lugar de sistema, o lugar do preconceito. Tanto que quando comecei a visitar na unidade prisional, o pessoal falaram que era a mulher do chefe, que eu era traficante, Imagino. que eu era Aquele associada. preconceito disfarçado, né? Que eu era associada, tive problema Olha com só. algumas pessoas próximas a mim, assim, próximas de sangue, de pessoas não pararem de falar comigo, de não me convidarem para poder ir na casa delas, porque como associada. Que isso, Aham, cara, que por falta eu. de Sim. entendimento. E ainda mais porque, por exemplo, eu posto tudo dentro nas minhas redes sociais. Então, eu vivo das redes sociais desde a época. Que isso é também outra parte que não é para esse podcast, mas eu vivo da rede social desde a época da pandemia. Então, a minha vida é a rede social. Então, através da rede social, as portas se Sua abriram. ferramenta de trabalho, vamos dizer assim. Isso. Por exemplo, hoje eu faço faculdade porque a rede social ela me deu essa Te oportunidade. proporciona Porque isso. quando eu tive para 18, 19 anos, eu não tinha condição de fazer faculdade. Não tinha condição, né? Até porque a gente vem de uma família, né, que às vezes não dá essa condição pra gente. A gente sabe que é caro. Então, na época, eu tive muito problema com isso, assim, de pessoas próximas pararem de falar comigo. Eu tive uma vez uma situação, claro que eu não vou relatar aqui, assim, né, para não mencionarmos ninguém. Claro. Mas eu tive uma situação de alguém falar, eu vou começar a fazer denúncia, eu vou ligar pra polícia. É porque você só anda com traficante, você só anda com bandido. Mas, na verdade, eu tive a oportunidade de entrar dentro de um lugar, né, de uma favela, para poder levar uma palavra dentro da boca de fumo, né, a biqueira, como alguns usam, né? E eu comecei a subir favela através do projeto do cárcere. E graças a Deus sou muito respeitada dentro e fora, né, pelos donos, os responsáveis, né, quem tá de frente, né, ou enfim. E as pessoas não entendem que esse é o verdadeiro evangelho, como eu estava falando aqui um pouco mais cedo. O que eu entendo sobre o evangelho? Não entendo que é uma plataforma. Eu entendo que o pastoreio e o cuidado eu apacento. Como que eu posso querer que você vá a um lugar onde eu estou pregando e ministrando, se eu nem te chamo para tomar um café, eu não te conheço. Eu nunca sentei para ouvir sua história, mas aí eu chego para você e falo assim, sai, para de fumar cigarro, mas Jesus vai mudar a sua vida. E você vai falar, não consigo parar. Você não quer mudar, mas será que se eu gerar um relacionamento em você, como que você vai olhar para mim? Tanto que, por exemplo, eu tenho uma identificação muito grande com as pessoas que se aproximam de mim nesse meio.
Tanto que eu tava falando esses dias, eu tenho um projeto no Morro, né? No Morro da Pedra, lá na minha Lá na cidade. tua cidade. É Friburgo, né? Em Nova Friburgo. Nova Friburgo. Em Nova Um abraço aí pro Friburgo. povo de Nova Friburgo. Beijão no coração de todos. Eu amo vocês. É isso E aí. eu tive uma resposta de Deus, aonde eu tô plantada hoje, consolidada lá. Em 4 dias, parecia que eu conheci o morro todo. Olha Assim, só. a recepção. Assim, eu não sei te explicar. Aceitação. A aceitação. E assim, estranho, né? Uma pastora tatuada, diferente, É né? isso aí. Descolada. E isso causa um pouco o preconceito da religião. Uma entende? dúvida ali nas pessoas. Pô, ela não é né? pastora. Não, ela não é porque ela tá lá no meio. Pô, eu entro, às vezes, por exemplo, tem uma moça que eu atendo ela, eu acompanho ela. Eu entro no bar dela. Como tem um outro rapaz que às vezes eu vou lá, eu quero levar um presente, orar por ele, eu entro lá onde ele tá. É isso. E assim, não me preocupo com essa questão do que as pessoas vão achar. Né? Isso. Só Desculpa. eu vou deixar você. Eu tomei claro. conta do podcast, só pra mim não esquecer Claro. essa parte. Lá na minha cidade, às vezes as pessoas falam assim. As pessoas não conseguem me reconhecer pelo nome, né? Uhum. Aí eles falam: é a pastora dos viciados da rua. É aquela Assim pastora mesmo. maluca, louca, que fica atrás dos viciados na rua. Mas por quê? A visão que as pessoas têm é como se essas pessoas não merecessem, ou porque não querem. Mas é aquilo que eu te falei, o fato da gente ser mulher. É isso aí. É um padrão de religião. É isso aí. Agora. Eles acham que a mulher tem que estar ajoelhada ali na frente da igreja e não pode se envolver num projeto que, de fato, faz a diferença. Eu ia dizer o seguinte, pastora. Quem te critica não conhece o evangelho. Por quê? Porque se Jesus voltasse hoje para a Terra, aonde que a gente ia encontrar ele? Dentro da igreja? Não. Na Cracolândia. Uhum. Na porta da cadeia. Porque são ali que estão os corações sedentos por Deus. É ali que estão clamando por Deus. É nos hospitais, é na cadeia, é dentro de favela, que a gente sabe que às vezes o cara tá na boca de fumo lá, mas o coração dele tá sangrando para largar a vida. E não larga por quê? Porque não tem uma pastora Jéssica lá para chegar e falar assim, irmão, vem, eu vou te ajudar. Então, quem te critica não conhece o evangelho, não conhece Jesus, entendeu? Era isso que eu ia falar. Isso daí, cara, além de eu já ter dito aqui que é o teu chamado, que é um dom de Deus, eu vejo que é o trabalho que Jesus faria hoje na Terra. Entendeu? E isso daqui eu não estou falando para a senhora aqui no podcast, não. Eu falo dentro da minha casa. Se Jesus voltasse, Jesus ia estar lá no meio deles. Eu, todos os dias, Com certeza. eu assim, podemos dizer que eu sou afastado, né? Eu já me batizei na igreja, fui membro de uma igreja no começo dos anos 2000, mas acho que por conta da idade, da fase que eu vivia, eu me afastei. Mas, cara, para mim, religião não é você ir para a igreja domingo arrumadão, não. Para mim é você ir atrás de alma, entrar onde ninguém quer entrar e pagar o preço que ninguém quer pagar por causa de uma alma. Porque foi isso que Jesus nos ensinou em Mateus. Mas quem quiser julgar, deixa julgar. Não é verdade? Esses dias eu gravei um vídeo na minha rede social, eu falei sobre isso. Falei, eu sou a igreja da segunda-feira. Aí uma pessoa muito próxima também, que me conhece muitos anos, falou assim, mas você tá questionando a igreja de quarta da campanha. Eu falei, não, a questão é que a igreja que eu acredito e eu vivo, eu não consigo chegar para você e me convidar, vamos no culto no domingo. Que eu tô sabendo que você tá passando uma necessidade financeira na sua casa e eu não fazer nada. Então, eu não consigo acreditar nessa igreja. Eu não consigo acreditar que, por exemplo, se eu tenho alguma coisa que eu possa fazer por você, que é uma coisa que eu sempre... Isso eu posso te falar que eu sempre sonhei. Eu sempre sonhei ser a igreja que eu tô vivendo hoje. Que, na verdade, eu estou gerando hoje. Então, por exemplo, tanto que o meu projeto lá, eu abro 2 vezes na semana e o meu intuito é abrir 3 vezes na semana. Eu abri um bazar para a comunidade, as pessoas vão lá fazer troca de roupa, você quer tomar um banho, e aí eu corto o cabelo, você chega lá, vamos cortar o cabelo, e ali eu oro, eu levo uma palavra, ministro. Cara. E eu também não tô preocupada se você frequenta o terreiro da Umbanda, se você tá cheirado na cocaína, eu não tô preocupada. A minha preocupação ali, tanto que eles chegam para mim, ó, eu tô aqui com um pino, posso entrar aqui? Falei, aqui você só não pode usar droga, mas pode entrar, você senta, seja bem-vindo. E aí a gente partilha. Domingo, eu faço um domingo lá no Projeto do Cárcere, que é o domingo do café e partilha. E aí, o horário é às 9.
E geralmente eu chego às 6 para limpar, porque eu varro, eu limpo, né? E eu sou dessas. É toda a E logística ali, né? a gente não tem uma equipe, né, que consiga ainda Ainda, solidificar. E às vezes eles Ainda. chegam lá às 6 horas da manhã, Pra te eles ajudar saem a da fazer boca, aquilo ali. chegam lá, pastora, tu tá atrasada. Gente, são 6 horas da manhã, mas porque eles já estão me esperando. E aí chegam ali, vou pegar o café e vão comer um pão, um lanche. Quando aqueles que não têm lanche esperam aquele lanche. Então, assim, isso era uma coisa que eu sempre acreditei. Eu falei, por quê? Aonde que tá escrito que eu tenho que estar no culto de 1 hora? Num domingo de 6 às 7? É. E aonde que eu tenho que entender que se eu tenho que te convidar para você estar num culto onde só Deus fala num culto? O culto sou eu. É O isso culto aí. é você. A É um igreja é o nosso partilha, corpo. é um relacionamento. Tanto que, por exemplo, às vezes a gente anda com os carros, só tem os meninos dentro do carro o tempo todo. E claro que, assim, as pessoas às vezes falam muito mal. E eu sempre falo, quem fala mal não faz o que eu faço. É isso Né? aí. Então, por exemplo, quantas vezes teve um rapaz que me ligou uma vez 3 horas da manhã, pastor, eu tô aqui dentro da boca, eu vou morrer, eu tenho que pagar uma dívida. Cara, já liguei para vários pastores amigos meus, um pastor, o meu ex-pastor, mas ninguém me atende. Eu saí da minha casa e fui lá onde ele estava, conversei com a situação dele lá, com a dívida dele. Hoje ele está na casa de recuperação. Então, saiu daquela vida, abriu mão da vida. Então, por exemplo, um outro testemunho que eu tenho, que eu acho que também vai ser muito bacana você trazer ele aqui, se ele quiser vir também contar a história. Com certeza. Ele tinha uma cadeia, eu acompanhei ele desde o início. A mãe dele me encontrou através do TikTok. E ele não tinha visita, era a segunda cadeia dele. E a mãe dele me encontrou através da rede social. E, pastora, tem como você ajudar meu filho? Eu vi que você tem um projeto. Eu falei, tenho. E aí, tivemos o nosso primeiro contato. E aí, beleza. A sentença desse rapaz era pra resumir, era de 9 anos e 4 meses dentro da cadeia. Deus me livre. E quando eu vi o processo, eu falei, meu Deus, é muito tempo, Muito tempo. né? Enfim, já estava sentenciado. E nesse período que ele me conheceu, Deus começou a me incomodar que eu tinha que fazer a visita a ele, né? E aí eu fiz uma prova com Deus, que eu falei, pô, vou ter que fazer outra carteira de visitante. Fiz um propósito com Deus, né? Porque assim, o trabalho que nós fazemos como capelão prisional, né? Então o trabalho que você faz de visita é outro, né? E eu tive uma confirmação de Deus, eu falei, eu preciso estar com esse rapaz. Aí eu me lembro de uma palavra que a mãe dele falou comigo, e ela, é como se o seu abraço fosse o meu abraço para ele. E ela estava numa condição, né, de saúde, né? Estava numa condição de saúde, e eu senti como se realmente eu tivesse que estar lá, de alguma forma, de alguma maneira. Essa mãe falou comigo assim, você vai dar um abraço a ele como se fosse eu abraçando. Fortíssimo, hein? E aí eu fiz... O teu abraço tá representando o abraço da mãe lá dentro. Exatamente. Fortíssimo. Aí olha o que eu fiz. Eu senti no meu coração de visitar essa família. Mais ou menos, são 5 horas da minha cidade, mais ou menos. Eu levei, acho que foi 5 horas para chegar na cidade. Mó luta, né? Mas eu fui ver a família. E eu senti que eu tinha que ver aquela família. Fizeram um almoço para mim na casa deles, foi um negócio assim, gente, muito de Deus. E aí, quando eu cheguei, assim, eu senti algo muito forte. E ela olhando para mim, eu tenho até o vídeo que eu gravei, ela dizendo, você aqui na minha casa, como se fosse o meu filho vindo até mim. Só que ela já tinha 6 anos que não via o filho. E aí, porque ele morava na favela, né? Então, depois ele foi preso 2 vezes. Conclusão, eu fui visitá-lo. E aí, ele começou a orar a Deus, eu comecei a entregar a vida dele no monte. E aí, o segundo processo ainda estava em julgamento. E aí, de repente, eu recebo a notícia no meio desse processo, do acompanhamento com ele, da visita e tudo mais, a cadeia dele caiu a 0. Ele vai sair de liberdade. Foi absolvido. E ele vai sair de liberdade agora em outubro. E aí, ele me deixou uma palavra, uma frase, que ele falou que depois que eu entrei na vida dele, a vida dele mudou. E assim, então, era gerente do morro, usuário de droga, né? O garoto mala, com muitas questões, assim. Ele pode depois, né, compartilhar, abrindo, assim, um pouco a história dele. Então, não é só ele. Outras pessoas que chegam até mim, e o que eu mais ouço, assim, que pra mim é o que paga tudo que eu vivo, né? Você entrou na minha vida, tudo mudou. Parece que o que você fala me traz uma paz, o que você chega aqui, tudo muda. Aí teve um preso que falou comigo, assim, lá no presídio, assim, olha, esse lugar aqui me consome, mas quando eu ouço a sua voz, muda todo o meu cenário do dia. Então, isso pra mim é gratificante, né? Porque é um trabalho que você não tem retorno financeiro. Até porque as próprias igrejas não te ajudam
Então, Não ajudam, né? não te ajuda. E a gente tem, a nossa igreja hoje não tem um recurso, né? Não tem os dízimos, né? Que a gente sabe que com os dízimos você paga o aluguel, Através dali que... você paga a água, você Sim. paga a luz. Eu não tenho salário pastoral, então eu tenho que trabalhar, eu trabalho para manter. E vou te falar, o meu salário, ele é para isso, mas assim, não falta. Né? E aí eu fiz uma oração esse final de semana no Monte, assim, foi uma coisa muito marcante para mim. Eu orava a Deus sobre o projeto, né? E aí eu recebi do Senhor, não murmure, porque você tem para dar. Você tá tendo para dar. Então, assim, que é o que eu faço. Em vez de reclamar, agradece e tal, tipo assim, né? E é impressionante que comigo acontece muito isso. Parece que eu atraio. Aí esses dias eu precisei na central ali do Brasil. Sim. Eu acho que é Central do Brasil. Avenida Brasil, não é. Acho que é Central do Brasil, ali perto da... É onde é a SEAP, eu esqueci. É Central do Brasil? Eu tô confundindo. Sim. Aí quando eu cheguei lá e pisei lá, começou os moradores de rua tudo vir, né? Aí o rapaz falou assim, olha, se deixar eles vão ficar tudo em cima de você. Eu falei, mano, fica tranquilo, ninguém vai me roubar aqui. Tipo... Aí ele falou, mas você tem cara de gringo. Eu falei, você fica em paz que ninguém vai me roubar aqui. Aí, de repente, o rapaz que eu tava conversando com ele começou a compartilhar a história. Eu falei, cara, eu só vou embora quando eu orar pela sua vida. Aí acabou que eu fui lá e dei um leite pra ele. Comprei uma outra coisa pra ele, depois veio uma outra pessoa. E alguém veio no meio do caminho e falou assim, não fica dando não, porque eles vão trocar tudo em droga. Aí eu falei assim, olha, eu preciso fazer isso. Por mais que talvez a sua visão seja diferente. Então, a forma das pessoas verem isso é como se a gente estivesse alimentando uma pessoa viciada, mas na verdade não é. E muitas vezes essas pessoas que falam assim são até da igreja também. Tá entendendo a parada? Só que eu já vejo diferente, pô. Eu já vejo que Deus te deu essa missão. A gente tem que entender que todo mundo tem uma missão nessa vida. Todo mundo tem um propósito, não é verdade? Cada um nasceu com uma missão. Sim. Você descobriu a sua missão, tá fazendo um trabalho bem feito, que eu chamo bem feito de ser com o coração. E, cara, não deve realmente se importar pro que falam, ou pro que dizem, ou pro que pensam. Acho que é isso, cara. Tá certíssima, tem que dar continuidade. Através dos vídeos que você vem mostrando, Deus vai colocar pessoas para levantar mais ainda esse projeto. Aproveito para fazer um apelo aqui para os nossos inscritos. Você que quiser ajudar a pastora Jéssica, eu vou deixar aqui o contato dela na descrição. É um projeto limpo, honesto e transparente. Tá lá, é só seguir na rede social. Sim. Que vai ver que de fato ela faz. E vou te falar mais uma coisinha. Coisas que muitos pastores aí, de terno e gravata, não têm coragem de fazer. De lá. A pessoa te chama para ir na igreja, acha que só dentro da igreja que Deus está, mas não tem coragem de ir lá pagar um preço por uma alma, igual a pastora faz. De entrar dentro do presídio, de entrar lá na boca de fumo. E é isso que eu acho bacana. É pagar o preço por vidas. Se todas as igrejas tivessem um pastor ou pastora que fizesse esse trabalho, eu te garanto que muitas almas, em vez de estar perdidas agora, iam estar em recuperação ou já até 100% libertos. Parabéns pelo trabalho. É isso. Conhece o pastor Iago? Aquele da polêmica, meu que rasgou amigo. 50 reais? Meu amigo. É outro cara que eu tiro o chapéu. Faz o que ninguém quer fazer. Por isso que eu falo, é um chamado, cara. Não tem como dizer que o que você faz... Eu tô falando você assim pra não chamar de senhora, tá, galera? Pra não, olha a minha cara pra de mim senhora! pra mim não tomar um esporro aqui, mas vamos lá. Cara, ninguém quer fazer. O que vocês fazem dá trabalho. Tem que ser mostrado. Por quê? A Globo vai mostrar? A Band, a Record vai mostrar? Não vai, pô. Então a gente tá aqui com essa missão de mostrar quem faz mudar a tua vida. E já aproveito também para falar outra coisinha, que eu também falo pra caramba. Já aproveito para falar outra coisa. Se você estiver passando por uma situação difícil dessa e tá sem ninguém para te ajudar, tá aqui, ó, uma pessoa que vai lutar, vai brigar por você aonde você estiver, tá? Fica aqui o meu apelo, quem estiver passando um momento difícil, uma preocupação, só falar com a pastora Jéssica que ela e pode ter certeza. Nasceu para isso. Eu tive, por isso que eu te falei quando você me perguntou a respeito, né, de onde surgiu. Se eu te falar de onde surgiu, é exatamente o que eu tô te falando. E de fato, assim, as coisas foram acontecendo.
né? E eu comecei a perceber o quanto a minha vida também fazia mudança na vida das pessoas. Então, por exemplo, qual é a minha experiência? Eu vivi isso? Não. Eu vim disso? Não. Mas nasceu pra isso. Eu nasci para isso. Tanto que, por Não tem exemplo, eu explicação, entendo né? muito bem, não só porque faço graduação, ou porque vai para a área de dependência química, não. É mesmo você entender essa condição. Tanto que, por exemplo, tem um menino esse que eu estava te relatando a respeito dele ser um dependente químico, ele certa vez foi parar na porta da minha casa e já estava, assim, totalmente... Tava numa situação difícil. Difícil, porque ele já tinha usado droga a noite anterior. E em frente à minha casa tinha uma padaria. E aí, ele chegou lá, acho que pela madrugada. Eu já estava dormindo. Só que ele chegou de manhã e ele começou a gritar na porta da minha casa. Ele estava com uma situação, assim, as pernas sangrando, algumas coisas assim. Dava para perceber. Aí, as pessoas da padaria de frente, a mulher ficou desesperada. E aí, ela me ligou, porque o rapaz disse que você é tia dele. Ele me chamava de tia. Entendi. E aí, um menino novo, de 22 anos, né? E eu falei, pera que eu vou descer. Aí eu descia e a senhora estava desesperada. Falei, senhora, calma. E ela, não, porque o menino tá aqui sujando a minha padaria. Porque o menino tá aqui por causa de você. Aí eu falei, você tem que levar esse menino daqui, porque ninguém vai entrar. Então, assim... E aí, é o que exatamente você tá falando que eu tô compartilhando. Eu peguei e botei ele dentro do carro, aí conversei com ele. Falei, quando for assim, fica na porta da minha casa. Aí depois algumas pessoas próximas, porque o rapaz pode vir a roubar, o rapaz pode vir a fazer. Mas, na verdade, ele foi naquele dia ali porque ele queria tomar banho, ele queria uma ajuda, né? Queria um socorro, pô. Queria um socorro. Então, há muito preconceito. Por exemplo, hoje, quando as pessoas olham pra mim e falam de mim na minha cidade, que é uma cidade pequena, né? A pastora dos viciados, que só anda com os viciados, as pessoas não sabem que eu vejo essas pessoas como meus filhos, né? Eu nunca fui desrespeitada, nem por um presidiário, e nunca por um dependente químico, né? Então, eles me veem realmente como uma mãe. Não é como as pessoas pensam, né? Pelo fato de eu não ser casada, de falar, não, é porque... Não, respeita muito. Às vezes respeita até mais do que pessoas que têm uma vida normal, né? Exatamente. E aí entra essas questões. Então, por exemplo, no início, eu ficava preocupada porque as pessoas se afastaram de mim. E até hoje, algumas pessoas próximas a mim se afastaram. Se afastaram. Porque não gostam da forma como eu falo, não gostam dos meus assuntos, não gostam de me ver ajudando pessoas, porque essas pessoas... Não gostam do teu propósito. Porque, de alguma forma, olham para essas pessoas e veem que essas pessoas não têm que ser ajudadas. Pra quê? Que você vai lá pra cadeia falar de Jesus pra alguém que tá preso, que matou 10 pessoas? Cara, é muito fácil. Pra quê? É muito fácil. Só que aí, se você for pra palavra de Deus, o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Todos os outros são perdoados. Então, até o pedófilo se escandalize. Jesus perdoa. Ai, pastora, que escândalo. Pois é. Agora... O que Deus tem para fazer de julgar ou não aquela pessoa não é problema meu. É isso aí. Né? Então, a minha forma de ver. Então, hoje eu tô vivendo um evangelho que, assim, eu sempre sonhei em viver, sabe? Eu queria abrir um projeto que eu pudesse funcionar o dia inteiro. Mas vai abrir. Não, tanto Porque que Deus, hoje... Deus não faz nada pela metade. Pois é, e tanto que hoje eu atendo lá 2 vezes na semana, abro 2 vezes. Sim. Tem dias que me dá vontade de abrir 4 vezes na semana, porque eu abro o dia inteiro. Né? E essa é a minha visão de reino. Eu quero que eles entrem lá dentro, que eles deitem, tomem um banho, saiam, troquem a roupa, possam se sentir acolhidos e falar assim, não, aqui é minha igreja, sabe? Aqui é o meu local. Não simplesmente uma hora de um culto, de uma palavra. Por que eu não posso trazer uma palavra de manhã, na hora do almoço? Eu acho que esse lance da religião num todo, né? Não vou falar especificamente igreja A, igreja B, não. Esse lance num todo, a religião tá muito engessada. Sim. Sabe? Muito engessada. E como você falou aqui, pastora dos... Eles falam lá, né? Na tua cidade, pastora dos viciados. Cara, é muito fácil falar isso. Mas também é muito fácil olhar para a palavra e ver que Jesus só andava com pessoas assim. Não, é o que eu sempre não digo. Viciado, não é essa linguagem, a linguagem da palavra. Mas Jesus andou com a prostituta, andou com só pecador, mano. Ele veio pelos pecadores. Se nego ficar achando que Jesus vai chegar aqui e vai procurar quem é santo, não, mano. Ele veio pelos doentes mesmo. Então, uma parada linda que, em vez das pessoas enxergarem com os bons olhos, que são os olhos de Deus, de Jesus Cristo, prefere olhar com o olho do preconceito. Que nem a mulher da padaria, esse cara vai... Não, galera, pelo amor de Deus. Pois é. Vocês precisam estudar mais a Bíblia, né?
Jesus é isso, cara. Jesus às veio pelos vezes, doentes, mano. até lugares que eu chego, né? Eu lembro eu fui pregar esses dias numa igreja, um tempo atrás aí. Aí eu cheguei na igreja, aí a irmã preocupada e tal. A pastora não veio, não? Eu falei, aí o pastor falou assim, não, é ela que vai pregar. Ela, é você. Porque ela esperava que eu fosse chegar, né? Com roupão e tal. E eu levei os meninos comigo, igreja. entendeu? E assim, essa é a minha chamada, né? Eu não tô falando aqui de estilo, não tô falando de roupa, mas tô Não. falando da nossa linguagem, né? Até porque cada um tem o seu estilo, o jeito, cada um tem o seu. E, na verdade, teve um ano que eu fazia muitas agendas, viajava, fazia muitas coisas, ministrando fora mesmo, nas imersões. Sim. E aí Deus me pediu um tempo, não, você vai fazer isso aqui que você tá, o projeto precisa estar consolidado, você tem que caminhar porque dá muito trabalho, que é o que eu falo, eu não tenho um dia na semana. Eu já tive, por exemplo, eu não consigo tirar férias hoje, como eu tava falando lá fora, eu não consigo me reorganizar. Tem, tipo assim, tirar uns dias pra você. Não consigo, eu vou conseguir, mas por quê? Porque tem essa demanda, né, de alguma forma, a dependência que essas pessoas também têm da gente de alguma forma, de causar por aquilo que a gente faz, né? Igual, por exemplo, uma frase que eu deixei até nas minhas redes sociais, que as pessoas muito me perguntam, né? A preocupação. Você não tem medo de morrer na mão de um bandido? Você não tem medo de tomar um tiro? Você não tem preocupação de alguém chegar e morrer? Se eu morrer pelo evangelho, fazendo o evangelho, satisfeita, né? Eu tô satisfeita. E é isso aí, é morrer pela causa, pelo propósito. Outra coisa que também tá na palavra também. Se você for ver como morreram os apóstolos de Jesus, né? É uma coisa escandalizadora. Então, e é o que eu falo, você não acha que na época de Jesus não haviam pessoas melhores para Jesus chamar para ser 12 dele? Você vê que quem estava ali dentre os 12 que também foi preso. É isso. Agora, vamos lá, por exemplo, Pedro, né? Também, o temperamento, o comportamento. Se você for olhar pela psicologia, Pedro era um agressor violento. É isso aí, ele era pra frente. Ele poderia dizer que a gente fechava com ele com a Maria da Penha. Né? Tipo assim. Se a gente for diagnosticar, agora eu vou falar como psicóloga, né? A gente poderia dizer. Então, assim, vamos lá, quem mais foi Pedro? Silas, né? Então, tá enquadrado na palavra, lembrar dos presos, né? Lembrar daqueles que estão encarcerados. Agora, Paulo e Silas louvou lá, grade caiu por vivendo isso, a gente consegue, é aquilo que eu te falei, você consegue entender a vida do outro de uma forma melhor. Você consegue compreender a realidade de uma outra pessoa. Por exemplo, quem não nasceu na favela não sabe o que é uma favela. É isso aí. Hoje eu tô no morro, eu sei do que eu tô falando. É isso aí. Eu convivo no morro, eu convivo o tempo todo em um movimento em que você vê o movimento, você vê as coisas acontecendo. Entende? Que é uma forma das pessoas, às vezes, não entender. Tanto que, por exemplo, a minha ida, eu falo que o presente que eu recebi esse ano foi o projeto ser onde ele é. Né? Até porque na época que eu comecei a visitar na unidade prisional, eu estava com o meu passaporte para ir para Londres e Dubai. Aí. Então, e que era um sonho, gente. Todo mundo sabe disso aí, mas eu vou chegar lá em nome de Jesus. E Amém, que Deus me entregou a unidade prisional. Então, assim, que é um lugar que, assim, eu tenho prazer em estar. Esses dias um inquilino meu falou assim lá um rapazinho que também morou há 16 anos no cemitério, foi resgatado. E aí eu dei uma oportunidade para ele, né? E ele era um dos meus inquilinos. Ele falou comigo assim, você chega da cadeia é muito normal. Eu vejo as pessoas chegando acabada, cansada, com aquele olhar triste. Mas você chega como se nada tivesse acontecendo. Aí eu falei, porque você tem que entender o teu propósito naquele lugar. Porque é um lugar totalmente pesado espiritualmente. Você está lidando com muitas batalhas espirituais. Não é simplesmente eu vou visitar uma pessoa presa. Não é sobre ali isso. Ali é principados e potestade. Olha, já fui até ameaçada de morte no início, quando eu comecei a visitar. Né? A guerra ali é contra principados e potestade. Coisa grande mesmo. Quando eu comecei a visitar, eu já sofri ameaça. É mesmo, pastor? Já, no início. Mas assim, ameaça interna? Não. Aqui de fora. Porque quando eu comecei... Gente, tô contando a primeira vez isso aqui. Quando comecei a visitar, havia uma menina, uma moça na época que eu visitava, essa menina não simpatizava comigo. E ela se incomodava com o meu conteúdo na rede social. E era uma mulher que levava tudo para si. E então, uma vez ela levou isso para um desenrolado dentro da unidade prisional. E aí... Mas ela também fazia um trabalho parecido? Não, ela era visitante. Ela era esposa de preso. Só que até chegou alguns áudios na época.
Se essa pastora vir orar meu marido, eu acabo com então ela. ciúme. Porque eu não tenho padrão de cadeia, Entendi. entendeu? Eu não tenho padrão de cadeia. Então, a pessoa acaba gerando algo. E aí, eu me lembro que na época a gente foi um rebuliço na minha rede social. Eu tinha uma conta de 300 mil seguidores. Devido a inúmeras denúncias na rede social, minha conta caiu, minha conta era monetizada, mantinha praticamente a minha vida... Era no Instagram? TikTok. TikTok. E aí, essa conta, algo caiu. super significante. E aí, o Espírito Santo falou comigo, sua luta não é contra ela, mas é contra o que tá nela. Depois de mais de um ano, ela casou no sistema e ela se converteu a Jesus. Ai. Então, e naquele período... Vocês já se reencontraram? Ainda não, porque eu assim, nunca mais a vi, né? Mas nesse período, eu não me intimidei, até porque eu entendi que não era ela. Até porque eu nunca tinha feito nada com ela. Né? Eu nem tinha, assim, o nível de intimidade para ter falado assim, nós criamos alguma coisa. Não, mas não era ela. Mesmo. Era uma questão espiritual. Aí eu me lembro desse episódio, esse foi o primeiro episódio que eu passei. E aí algumas pessoas próximas a mim, você não vai parar de visitar, porque você tem um filho, se preocupa com isso, porque essa pessoa pode mandar matar. E eu falei assim, eu não vou parar porque eu tenho um propósito lá dentro. E aí eu me lembro de um outro episódio também que aconteceu, de uma moça que ela estava grávida, que também ela tinha muitos problemas na porta da cadeia, porque, gente, só quem frequenta a unidade prisional sabe que é um barril de pólvora. Se você falar A, é B, né? A gente está lidando com muitas pessoas com muitos problemas. Então, que leva aqueles problemas para a porta da unidade ou vai avisar para o preso, porque a mulher ali fora não foi com a minha cara, eu vou mandar meu marido resolver. Nossa, aí o marido de uma resolve com a outra, vai pro desenrolado. É assim que funciona. Então, eu passei por uma situação com essa outra pessoa que eu tinha, na época, perdido a minha identidade. E eu comecei a chorar de nervoso. E aí, essa pessoa que também não simpatizava comigo, você vê, gente, são coisas espirituais, a gente não tá falando de coisas naturais. Ela chegou pra mim e falou assim, vai, ora ao seu Deus. Agora você ora ao seu Deus pra sua identidade aparecer. Ela bateu palma e falou assim, vai, ora ao seu Deus. Agora eu quero ver, e isso no meio de outras pessoas. Eu me calei, guardei aquilo pra mim, falei assim, ela não tá falando comigo, ela tá falando com o Senhor. A Bíblia vai falar que é daquele que tentar contra o ungido de Deus, né? Mexer com o ungido do Senhor. Não deu 5 para 6 meses, ela foi presa, levando droga dentro da unidade prisional e tá presa até hoje. Meu Deus. Você entende os propósitos de Deus? O peso, né? Sobre o propósito. Agora, se nós que estamos ali começarmos a andar com um olhar natural, você não consegue estar nesse ambiente. E uma das coisas que o Senhor me ensinou muito é saber lidar com a dor do outro. Elas, inclusive eu, a gente vai para visita cansada, são uma semana antes para você ir no mercado comprar coisa para preso, para você fazer a comida, fazer a bolsa. Você já chega na logística, né? Não é só quem visita sabe. Visitar. Eu venho pro presídio, eu vou sair daqui do podcast e vou pro presídio. São 3 horas indo, 3 horas voltando. Eu, às vezes, já peguei 4 condução de moto, carro, blá, blá, cá e pá. Pra poder chegar com bolsa. E aí, você vai pegar a senha, aguardar, acordar às 5 da manhã, ir para uma fila. E aí, a pessoa, às vezes, já tá com a vida totalmente desestruturada, né? A pessoa privada te cansa. Chega na fila, qualquer coisa vira um puh. Então, se você não tiver discernimento, você não permanece. Tanto que eu falo com os meus amigos pastores, né? Vamos lá, vamos pro evangelho. Né? Muitos abraços. Acham lindo, né? Eu tenho... Mas assim, arregaçar a manga e falar, vou lá contigo. Não, mas porque aquilo não dá engajamento, a gente não tem recurso, e aquilo não dá visibilidade, porque as pessoas estão acostumadas com aquilo que é o quê? Aquilo que é conforto. Você me convidou pro podcast, então eu só vou vir se rolar pizza, só vou vir se você me pagar um cachê legal, né? Pra que eu vou vir no podcast gravar pra fazer uma troca de parceria? Não tem retorno. Que aparentemente as pessoas falam sem retorno. Pra que eu vou gravar dentro de um presídio onde eu não entro com telefone? Onde não existe celular dentro da unidade prisional? Pra que eu vou pregar dentro da unidade prisional por um preso que eu não conhece, não sei quem é, ele não vai na minha igreja, né? Então, mas a igreja sou eu que tô indo lá atrás dele, né? Porque a igreja vai atrás dele. Isso aí. E aí, quando você falou da questão de Jesus, eu muito falo isso, né? Tinham pessoas melhores. Mas Jesus, ele podia ter pegado pessoas já prontas, mas ele não. Ele trouxe pessoas que não tinham nada para oferecer para ninguém para moldar essas pessoas. Então, por exemplo,
Pedro mesmo, né? Vamos falar, o apóstolo Pedro, o profeta Pedro, o pastor Pedro, né? Ele foi moldado por Deus, mas você vê que numa hora que ele foi confrontado, o temperamento dele, bora cortar a orelha ali. Mas você vê que o que Jesus gerou foi relacionamento. Então, o que me faz ganhar as pessoas é o relacionamento. Como que eu gero uma confiança numa pessoa presa? Ela já é julgada pela sociedade. Tanto que, por exemplo, se você andar com uma pessoa do teu lado com a tornozeleira, as pessoas vão se afastar de você. Todo mundo quer ficar olhando e tal. Nossa, saiu. É um preconceito gigantesco. Como as pessoas dizem, meu Deus, saidinha, meu Deus, agora abriu como se fosse a jaula e todo mundo agora fosse matar todo mundo. Que é a visão que as pessoas têm. Mas assim, claro, a gente tá falando de pessoas que, né, que a gente sabe que existem aquelas pessoas que não saem dessa vida. Tem um alto grau de periculosidade e tal. Sim, mas mesmo assim... Se quiser mudar... Tem que ter pessoas para dar oportunidade, né? Exatamente. Como é que aquela pessoa vai descobrir que ela quer mudar? Não, e às vezes, eu vou te falar uma coisa que eu comecei a aprender ao longo desses anos aí, caminhando aos anos, não, né, que o projeto tem 2 anos, mas ao longo desse tempo, toda pessoa, ela tem uma história. Né? Você tem a sua história, eu tenho a minha, e a gente nunca sabe como começou tudo. E nem sempre a pessoa entrou naquilo ali porque ela não teve oportunidade ou porque ela tinha oportunidade. As pessoas às vezes falam muito, eu creio que também você já ouviu por você dar muita entrevista, tá lá porque quer. Quem nasceu na favela não tem oportunidade. E não é sobre oportunidade. Porque não tinha oportunidade. Olha só, você vai numa boca de fumo. Vamos lá que você tá ali acompanhando um movimento, um cara que tá na boca. Toda hora tem dinheiro. É isso aí. É aquilo ali que você tá vendo. É aquilo ali que você tá sendo gerado em você. Porque o ambiente nos influencia. Demais. Então... Eu costumo dizer que a gente cordão de ouro, gente, isso aqui é vagabundinho. Isso aqui é bijuteria. Não é nada, gente, ela tá escondendo o jogo. Isso aqui é bijuteria. Não acredito, isso é ouro, hein? Isso aqui vou dar um exemplo, isso aqui é bijuteria. Mas se eu chego pra você e falo assim, pô, isso aqui foi 100 mil, pô, eu conquistei com 2 dias. Pra que você vai querer trabalhar pra ganhar R$1.200? Você não vai. Então, quando você entra com uma oportunidade pra essas pessoas, por exemplo, um ex-presidiário não consegue um emprego. Porque as pessoas acham que se você botar você no emprego, você vai roubar de novo, você vai matar de novo. E se você der a oportunidade e ele te mostrar, lá no projeto, a minha bolsa, gente, eu não ando com dinheiro, né? É tudo no Pix, mas a minha bolsa fica dentro do projeto. Deixa lá. À solta. Ninguém nunca me roubou, ninguém nunca mexeu. Tanto que eu tenho um menino lá, que eu falo que ele é meu co-pastor. Ele me abraçou assim no morro. Ele me ajuda em tudo lá no projeto. Ele é um amor assim. Qual é o nome do morro mesmo? Morro da Pedra. Rapaziada do Morro da Pedra, todos os moradores, barraqueiros, um beijo no coração de vocês. Amo vocês. A pastora tá levando luz pro morro, né? É isso aí. Aí, eu tava falando com você, tava contando desse rapaz. Isso. Ele me ajuda muito lá no... Eu profetizo da vida dele, né? Ele me ajuda tanto lá, ele abraçou o projeto, ele vive o projeto. Aí ele chega, ele abre a chave, ele pega a chave, ele abre, ele limpa. Ajuda literalmente. E ele me ajuda. Aí o que eu fiz? Ele não tinha um celular. Eu fui e comprei um telefone pra ele, pra abençoar a vida dele. E assim, foi um dinheiro que tinha entrado pra mim, pra eu pagar o boleto da minha faculdade. Eu só tô compartilhando pra você entender o que isso é o reino. Eu podia muito bem ter feito qualquer outra coisa, porque o dinheiro era meu. Eu recebi de oferta. Aí o Senhor ministrou meu coração. Mas olha, você tem que plantar na vida dele, você tem que semear na vida dele. Caraca. E assim, é um menino que ele não tem o pai, não tem a mãe. Ele é catador de reciclagem. Ele vive disso. Ele vive disso. Então, talvez uma pessoa... Pra ele ter um celular agora assim, né? E eu preciso falar com ele. E talvez uma outra pessoa vai falar, mas ele é um menino novo, podia procurar um emprego, procurar um trabalho. Mas você sabe a história que ele viveu? Você sabe a dificuldade que ele tem de, às vezes, a escolaridade? Né? Por exemplo, muitos presos que me escrevem cartas não sabem escrever, às vezes pede, não tem conhecimento, não terminou o ensino médio, né? Não teve oportunidade. Então, por exemplo, a oportunidade é você que faz, nem sempre. Nem sempre. Às vezes a gente corre e dá errado. Às vezes você abre empresa, quebra. É isso aí. Por exemplo, a gente que vive de rede social... A gente sabe. Eu posso falar, quando a minha conta de 300 mil seguidores caiu no TikTok, eu fiquei arrasada. Bateu um desespero, né? Porque eu pago faculdade. E eu falei, estava em construção numa outra casa que eu tinha feito. E aí eu tinha alugado o projeto, salário mínimo. Você já contava com aquilo ali. E eu falei, pronto, começar tudo de novo. E aí, nesse período que eu comecei o projeto, a minha monetização do YouTube caiu de um salário que eu recebia por mês. Eu posso falar...
de 4, 5 mil reais que eu recebia liso, normal, Por mês. porque assim, a rede social, ela No mudou a minha YouTube. vida. Chegou a 0. Meu canal foi a 0 visualização. Acho que era um teste, era uma aprovação, não era? Não, e eu falei, gente, tem alguma coisa errada comigo. Tem alguma coisa errada com tudo que eu tô vivendo. Não é possível. Aí eu fui orar e eu falei, Senhor, como assim? Eu comecei um projeto, eu preciso do recurso para ir pro presídio, eu preciso do recurso para viajar, porque eu viajo muito fazendo esse trabalho. Faz esse trabalho em vários lugares, né? Preciso, por exemplo, distribuir os pães, porque, por exemplo, ano passado, a gente fez o Natal Solidário, né? Então eu precisava distribuir os pães, porque a gente fez também uma ação na porta do presídio para distribuir pães, né, cafés para as pessoas que vão visitar, que não pagam, não tem condição de comprar um lanche na porta do presídio, porque às vezes a pessoa só vai com o dinheiro da passagem. Pô, cara, que tristeza, né? Aí Tá fizemos. Ali com fome ali. Não, e às vezes eu vivo essa realidade, eu sei que é. Às vezes você já gastou tanto pra chegar ali, você não tem Não tem 20 nem um reais. cafezinho ali pra tu tomar, mano. E aí, a gente fez essa ação do café, a gente ganha os pães, né? A Dani, maravilhosa, te amo, E a obrigada, família também nos não tem abençoa. culpa. A família não tem culpa, né? Nenhuma. Do que a pessoa ali, o detento, fez. A família tá pagando um preço ali também. Não, e a gente tem que visitar. Pra não abandonar um ente querido. Exatamente. E eu falo, eu não abandonaria se fosse um pai meu, fosse um filho meu, não abandonaria, jamais. Eu iria acolher. Isso não quer dizer que a gente concorda e que e compactua com a atitude crime. da pessoa. Jamais. Que era uma coisa que eu falava muito, né? Algumas pessoas me recriminavam, eu sempre falava, gente, eu nunca compactuei com crime, nunca vou compactuar. Mas nem por isso eu vou deixar de estender a mão para as pessoas que estão ali naquela situação. E estendo mesmo. E às vezes eu deixo de fazer muitas coisas. E foi nesse período que acho que foi recente, esse período que eu tô te compartilhando. A minha vida na rede social, né, a minha financeira foi a 0. E aí eu tava com vontade de parar tudo. Falei, Senhor, eu preciso de recurso para isso, para e o que eu vou fazer? A cabeça ficou bagunçada, né? Aí eu fui pro monte, como eu falei, eu tenho esse mistério com o monte, fui orar a Deus. Falei, o Senhor me deu esse projeto, porque eu não queria, não. É mesmo? Falei, Deus, o Senhor me deu isso, porque eu não queria. Eu queria ir pra Londres e pra Dubai. Eu sempre falo isso. Esses eram meus planos. Eu ia pregar, ia fazer um monte de coisa. Foi no ano que eu comprei, dei entrada na minha viagem para Israel, que era um desejo que eu também tinha muito. E aí o Senhor ministrou meu coração. Você não tem para onde voltar. Como que você vai largar essas pessoas? Porque essas almas precisam de você. E aí as coisas começaram a fluir novamente. Mas assim, aí por que eu quis compartilhar isso aqui no podcast? Porque aonde está o teu coração, ali estará o teu tesouro. Então, são períodos, são fases, são provações, né? Mas não é sobre o recurso, não é sobre o dinheiro. E é de fato, as coisas às vezes acontecem com tão pouco que você fala assim, gente, fluiu. Como que isso aconteceu, né? Quando eu olho pro projeto, como eu peguei o lugar lá, desativado, sem água, sem luz, tinha rato pra tudo quanto é canto, o lugar estava assim, um estado. Lá, tipo um galpão. Tem 130 metros. Coisa grande. Eu já consegui pintar a frente, botei o banner, consegui limpar lá dentro, comecei a pintar. Se você falar pra mim de onde veio o recurso, Deus está providenciando. Né? Agora as portas estão todas abertas, eu vou consertar as portas. É um lugar alugado, não é meu. Mas e Deus está abençoando. Mas é entendeu? ali que está acontecendo o projeto. Eu aprendi um negócio aqui recentemente com o Fábio Gideão. Um abraço aí pro Gideão, toda a equipe aí do Portal do Gida. O Gida uma vez falou uma parada pra mim aqui, foi até no episódio que eu fiz com ele, eu também entrevistei ele, né? E nunca mais saiu da minha cabeça, mano. Eu já tinha ouvido isso antes, mas nesse dia aqui ficou marcado, que a gente tava falando sobre impactar vidas, né? Através do podcast, do vídeo da internet que você faça, independente, impactar vidas. E ele falou assim, cara, se Deus mandou você fazer, só faz, irmão. Ele paga a conta. Ele providencia. E, cara, isso ficou na minha cabeça, assim, martelando. Porque quantos projetos igual o seu, do Cárcere à Liberdade, que pararam pela metade, ou que deixaram de existir porque as pessoas só olhou pro plano material. Uhum. A estrutura, né? O eu não tenho isso, eu não vou fazer, eu não tenho aquilo, eu não vou fazer isso. Não e não existe, faz. Né, se você esperar, tá tudo pronto, não faz. Pastora, muito bacana. Parabéns mais uma vez. Eu sou um cara que eu tenho meu coração, assim, muito quente, sabe? Eu também não vou conseguir passar por uma pessoa que estiver precisando de ajuda e fingir que não tô vendo, só porque aquele cara roubou, só porque aquele cara... Não, nós somos ser humano. Todo mundo tá sujeito a errar e eu acredito na segunda chance. Eu acredito que Deus recupera. Sim. Apesar, igual a senhora falou do pedófilo, sei que lá, eu posso não perdoar, mas Deus perdoa.
Então quem sou eu Exatamente. perante a Deus? Nada. Aí talvez alguém vai falar assim, mas não é teu filho. Mas Eu Jesus tô perdoaria. ligado. Mas é o que eu tô falando. Eu não vou perdoar. Sim. Ah, não era meu filho. Tudo bem, eu tô sentindo a dor de quem era. Eu não quero perdoar. Eu tô com o coração fechado, digamos, né? Coração fechado para não perdoar. Mas Deus vai perdoar. E quem somos nós perante a Deus? Nada, né? Então, eu só queria realmente te parabenizar por esse trabalho, dizer que eu sou um cara que acredito na recuperação das pessoas. Eu acredito que todo mundo tem esse direito de errar, né? Agora, a opção de permanecer no erro é outra coisa. Sim. Hoje mesmo, quando eu tava vindo pra cá, na estrada, a gente passou por um outro caminho que a gente tava te partilhando, né? Sim. Aí no meio do caminho, o Anderson, que é meu Sim. parceiro, Um assim, abraço aí pro gente, nosso amigo Anderson também. viaja comigo já há um tempinho, dirige pra gente do projeto, me abençoa também com os valores menor, né? E é um Então, cara muito bem educado, diga-se de passagem, sim. bem bacana. E aí ele me mostrou um acidente que tinha acontecido com um rapaz de moto. E eu falei, como é que você me mostra um acidente? A gente não pode parar. Ele falou, você tá com hora pra poder parar. E assim, aí eu vim falando com ele, por que você não parou? Porque ele falou, você ia parar. Porque eu queria parar pra poder... Pra ajudar. É o Pra instinto, ajudar, mano. é um negócio que acontece Caraca, comigo. impressionante, E eu... sabia, pastor? Impressionante. E comigo acontece em todos os lugares, assim. É impressionante. Impressionante. Eu Deus coloca as atraio. coisas no teu caminho Aí ali, a gente né? não conseguiu parar, porque ele tava do outro lado, acidentado, e ele pegou uma outra pista e eu não consegui parar. Então, isso acontece. Isso te chateia, né? Me chateia. Eu não pude parar pra ajudar. Me chateia. E até quando eu falo assim, quer ver uma coisa? Hoje eu vou descansar, eu vou sair com meu filho na rua. Eu tenho um filho de 10 anos. 10 anos? Tem 10 anos, só Que tenho legal, ele. que legal. Às vezes ele fala comigo, mãe, desliga o telefone quando a gente vai sair. Imagino. Porque senão a gente vai chegar na rua, alguém vai parar. E ele quer a tua atenção 100%, né, E cara? às vezes ele não tem total. Então, por exemplo, e acontece, a gente às vezes sair... São ossos do ofício, né? E às vezes eu saio na rua, alguém me reconhece por causa da rede social. A pastora, tem como você orar por mim? Tem como explicar? Aí começa a falar, eu falo, pronto, eu não consigo sair. Tanto que eu brinco com ele, a gente não tem como sair na cidade em certos dias, porque eu não consigo ter um momento com ele. Não passa. Aí, se é um morador de rua que já me conhece que eu faço o projeto, aí junta 1, junta 2, junta 3, eu não consigo mais sair para fazer aquela programação. Né? Então, isso é uma coisa que atrai, né? Agora que eu amo, gente, vou te falar, abro mão do meu dia de lazer, muitas vezes, pra isso. Pra poder servir. Sei que a gente tem que ter essa obra, né? A gente tem que ter tem que ter um momento de lazer, de momento, mas se eu tiver no lazer, eu largo o lazer e vou lá. São ossos do ofício, vou dizer assim. Pastora, é uma pena a gente não ter mais tempo. Sei que a sua viagem foi longa para estar aqui. Eu te agradeço muito. Ainda vai ter a correria de voltar de hoje ainda lá pro presídio. Queria te agradecer pela presença. Mais uma vez, quero falar aqui do teu projeto. É uma iniciativa muito, muito bonita, muito legal. Te contei sobre a outra menina que teve aqui, a Gerlane, que faz o projeto com as mulheres, né? Que sai do sistema. E é admirável que eu peço a Deus que Ele chame mais pessoas assim como vocês, porque vocês realmente fazem a diferença. E vocês são a voz da rua. Mais do que ninguém... Esse programa aqui... Tem muito a ver com a minha cara, gente, pra vocês, entendeu? É tipo isso. Tô quase ficando aqui. É pra você. Vai sentar aqui no meu lado, virar host do podcast. Mas, cara, foi um prazer. Eu vou só te fazer a última pergunta que eu faço aqui pros nossos convidados. É uma pergunta fixa, né? Que faz quem tá assistindo refletir. O que tá faltando? Ou o que a gente precisa para ter uma sociedade melhor? Olha, eu vou te falar pelo aquilo que eu acredito, né? Eu acredito que... Se eu me colocar no lugar do outro, eu vou entender muito mais sobre mim do que sobre você. Então, isso me traz uma vivência mais tranquila. Se colocar no lugar do próximo. Então, assim, e se fosse você no meu lugar, né? Se fosse, no caso, me colocar no teu lugar, né? Se fosse eu no teu lugar, ali, se fosse comigo. Aí, esses dias a gente tava, só pra finalizar aqui, esses dias a gente tava num bate-papo, aí alguém muito próximo a mim, né, falou assim, mas... eu pelo menos tenho dinheiro para ir pro asilo, já que eu não tenho filhos e tal. Eu falei assim, eu nunca que eu colocaria alguém no asilo. Mas eu tenho dinheiro. E eu falei, pois é, mas eu não faria isso. Por quê? Porque eu assumiria. Aí eu tenho uma tia minha, gente, que eu amo ela de paixão. E assim, a gente é uma pessoa que assim, ela me dá muita força pelo que eu faço. Aí um dia ela falou comigo assim, você tem que ter uma casa com 10 quartos. Porque você precisa ajudar fulano, beltrano e ciclano. Mas por que isso? É a pergunta exatamente que você me fez. Eu preciso me colocar no lugar do outro. Esse lance do asilo
eu meio que comparo o asilo com a cadeia, mano. Porque pro idoso é como se estivesse prendendo ele. Não sei te explicar. A palavra nem seria Eu acho meio asilo, né? triste. Que hoje a gente usa casa de... cada De um repouso. de repouso. Lá fora, eu fiquei um tempo lá fora, né? E eles chamam de lar do idoso. Já começa assim essa diferença. É um lar do idoso. Eles pegam os idosos, lá especificamente nesse lugar que eu tava, eles levam pro cassino, eles levam pro clube que tem piscina. Você tá entendendo? Então, os idosos que têm uma condição financeira legal, eles não querem ficar em casa. Eles querem ir pro asilo, né? Que é o lar. Por quê? Porque em casa vai ficar parado ali e tal. E lá no asilo ele pega, junta o pessoal, todo Sim. mundo e vai fazer as programações. Mas aqui não, pô. Aqui a gente vê pessoas maltratando, fica largada, a família vai lá, às vezes só paga aquela mensalidade, ó. Eu acho muito triste Sim. esse ambiente Não, também e do tem, asilo. Eu acho tipo uma cadeia também, mano. E tem uma margem muito alta de abandono. Por exemplo, até mesmo, não seria o assunto do pod, né? Mas assim, do Voz da Rua, mas o aumento do Alzheimer é devido ao isolamento. Aí. Então, o fato das pessoas serem excluídas, por exemplo, o que leva um preso a ter, se as pessoas não sabem, mas assim, há muita morte dentro da unidade prisional, né? Suicídio, Imagino, depressão. Imagino. Pelo fato de ter isolamento. Então, você cometeu um crime, você não é digno nem ter um sabonete, nem ter uma praxa de dente, nem ter um prestobarba. Então, você vai comer aquela comida, gente. Aquela comida que parece... Ai, gente, esses dias até um preso lá na unidade falou comigo. Ninguém Pastora, merece, né? Pô, tu traz a comida de rua pra mim quando tu vai visitar, porque eu sei que parece ter corpos aqui dentro. Meu Deus. Né? E assim, exatamente. Então, por exemplo, isso quer dizer então que o fato de você estar na unidade, nem um arroz e um feijão você tem digno. É uma comida, né, que a gente vem aí. E são direitos básicos, coisas básicas. É uma comida que vem dormida de semanas, né? Então é isso que a gente está falando. O que é ressocializar uma pessoa? Dessa forma? Não existe. Cadeia não ressocializa preso. Cadeia não muda ninguém. Isso serve de alerta para você que está assistindo a gente, tá aí dentro da favela aí, fazendo coisas erradas, pensar para não ficar nessa situação. Tá aqui uma pessoa aqui que vê isso diariamente de perto e tá falando como que é. Então fica a dica para você. Se põe no caminho certo, vai pela Rua Clara, porque o final é triste. A gente também não tá aqui para enganar ninguém. O final é triste. Vai pro caminho certo, que é a melhor forma, é a melhor opção. Não é verdade? Com certeza. E é o que eu falo, cadeia não é playground, nem não Disneylândia. Cadeia não é brincadeira. Não é mesmo. Rapaziada, pra gente terminar, eu vou falar aqui do nosso patrocinador, Guaraná Natural Sabor a Mais. O melhor Guaraná Natural do Rio de Janeiro. Aqui, tchim-tchim. Aí, ótimo. Eu já tava esperando o momento. É isso aí. Muito bom. Você que é comerciante, quiser trabalhar com Guaraná Natural Sabor a Mais, tô deixando o número deles aqui na descrição. Pode comprar e pode revender, porque além de você ganhar um dinheiro, você vai degustar algo muito saboroso. Guaraná Natural Sabor a Mais. Quem bebe, pede mais. Vou mandar um alô aqui também, ó, pro Maracanã do Corte. Tá aqui, ó. Osamas Barbearias. Você que é de Marechal, Bento Ribeiro, Oswaldo Cruz, Madureira, toda a adjacência, gosta de futebol, então você encontrou o lugar certo. Osamas Barbearias. Lá os caras te deixam lindo. E pra terminar, vou mandar um alô também pra galera lá do Armazém da Penélope, melhor pagode de Madureira. Você que gosta... Aí, ó, pastora levantando aí. Você que gosta de pagode, gosta de cerveja, vai pra Penélope que você vai ser feliz. Tamo junto. Obrigado pela presença, pastora. Foi um prazer te receber. Que Deus abençoe cada vez mais o seu projeto e que surjam mais pessoas como você dispostas a ajudar o próximo. Muito obrigado pela presença. Fique com Deus e até o próximo episódio, galera.